Olá, tudo bem com você? Eu sou a Geise Ferreira e ensino professores de arte a passar em concursos públicos. No vídeo de hoje eu vou continuar falando das tendências pedagógicas e trazer as classificações do Libânio de maneira mais aprofundada. Mas antes, se você ainda não segue ou não se inscreveu, me siga, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e compartilhe com quem gostaria de saber mais sobre esse assunto. Aproveite e também ative as notificações para saber quando um novo vídeo for postado aqui. No vídeo sobre tendências pedagógicas, você viu as classificações do Libânio e do Saviani, as pedagogias que fazem parte de cada grupo e suas características. Se você ainda não viu, eu coloquei o link aqui na descrição desse vídeo. Hoje você vai conhecer as características e os principais representantes das pedagogias dos dois grupos classificados por Libânio, as tendências liberais e as tendências progressistas. E no final, algumas questões de prova comentadas para que você veja na prática como as bancas cobram esse conteúdo. Lembrando que as bancas podem cobrar tanto com a nomenclatura tendências quanto como teorias, às vezes até concepções. Sabendo disso, você não fica confuso e saberá identificar as características de cada grupo e das pedagogias. Mas vamos relembrar. O que são as tendências pedagógicas? São as teorias que norteiam as práticas pedagógicas com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino que é aplicado nas escolas. Isso acontece devido às diversas transformações sociais e educacionais que precisam ser constantemente atualizadas. As tendências vão acompanhar todo o processo educacional do nosso país e, de acordo com cada período, com cada época, vai trazendo, essas tendências vão trazendo as transformações na educação que são necessárias. Libânio vai classificar as tendências pedagógicas em dois grupos: tendências liberais e tendências progressistas. Vamos estudar primeiro as tendências liberais, das quais fazem parte quatro pedagogias: tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. E depois vamos estudar as tendências progressistas, que são as pedagogias libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Não se esqueça que o grupo liberal não tem nada a ver com liberdade, e sim com liberalismo econômico. Ou seja, não é um grupo transformador, é um grupo conservador, que precisa manter o status quo da sociedade. Tudo precisa estar funcionando da forma que funciona. O grupo progressista, sim, é o grupo transformador, que pensa na educação como transformação social, que analisam as realidades sociais, certo? Bom, e entre esses dois grandes grupos existe a Constituição Federal de 1988, que é considerado um divisor de águas na educação do nosso país. Vamos entender melhor analisando rapidamente a história da educação no Brasil. As tendências liberais vêm desde o início da educação no Brasil, com a chegada dos jesuítas. Essa educação, essa pedagogia tradicional, ela perdurou durante muito tempo, durante muitos séculos. E aí, mais à frente, lá no final do século XIX, início do século XX, mas ainda nesse bloco das tendências liberais, é que surgiram as pedagogias renovadas, com o intuito exatamente de renovar a educação, já que só existia a pedagogia tradicional. E aí, em seguida, vem a pedagogia tecnicista, lá por volta, da década de 1960, 1970, que tem justamente o objetivo de educar para o mercado de trabalho, de formar cidadãos de maneira mais técnica. E aí o outro grupo, que são as tendências progressistas, surgem na década de 1970, mas que ganham força a partir de 1980 e tem esse perfil, essa perspectiva transformadora da educação. E o aluno é que tem o foco nesse tipo de tendência. Agora que você relembrou as classificações do Libânio, vamos falar das tendências liberais, que possuem características em comum. Eu vou compartilhar aqui com vocês um quadro que mostra todas essas características. As tendências liberais, então, surgiram como justificação do sistema capitalista. Elas defendem os interesses individuais da sociedade.
Então, elas não têm sentido democrático. Nessa tendência, a escola tem função de preparar os indivíduos para desempenhar os seus papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Cada pessoa tem uma função na sociedade e a escola só tem o objetivo de fazer com que cada um cumpra o seu papel. Então, não existe nesse momento o interesse em desenvolver esses estudantes como sujeitos críticos. A escola não traz a transformação social para as pessoas. Tudo isso para manter o status quo da sociedade, tipo, cada um no seu lugar, desempenhando, né, os seus papéis sociais. Os indivíduos que devem se adaptar aos valores e normas da sociedade. Então, sabendo o que a pedagogia liberal defende, vamos ver cada uma das pedagogias que compõem esse bloco e eu vou compartilhar um quadro com você com as principais características de cada pedagogia, no que diz respeito aos representantes dessa pedagogia, ao método de ensino usado, ao foco, ao papel da escola, aos conteúdos, como é a aprendizagem, qual é o papel do professor, qual o papel do aluno nesse processo. Então, aí dessa forma, fica mais fácil você entender cada uma dessas pedagogias, e aí no dia da prova dá para lembrar essas palavras-chave. Printe sua tela e salve essa imagem para quando você for estudar. E não esqueça que a memorização é parte fundamental desse processo de estudos para que você faça uma boa prova. Bom, a pedagogia tradicional, ela é o início da educação brasileira, como eu falei antes. Chegou com os jesuítas e perdurou durante muitos séculos na maneira de ensinar, que inclusive até hoje é utilizada por alguns professores e escolas do nosso país. Aqui não há uma interação do aluno com o professor. O professor é aquele detentor do conhecimento, como as bancas costumam falar, né? Esse professor ele é autoritário, só ele sabe e é ele que deposita o conhecimento para esse aluno. O aluno está ali apenas como figura receptiva, é passiva, anota tudo o que o professor diz. Né? E se na hora da prova esse aluno escrever exatamente da forma que o professor falou, melhor ainda. Então a gente percebe que a memorização do conteúdo é valorizada na pedagogia tradicional. O aluno, ele não reflete sobre o assunto, ele não tem debate com os colegas, ele não compartilha essas suas reflexões, porque nesse momento não tem a construção do conhecimento coletivo. É o que Paulo Freire vai chamar de educação bancária. Mas vamos ao quadro para ver essas principais características. Na pedagogia tradicional, os principais representantes, então, são o Herbart, as escolas que adotam as filosofias científicas ou humanistas clássicas, e os jesuítas, que iniciaram essa pedagogia no Brasil. O papel da escola é a preparação moral e intelectual dos alunos. Os conteúdos são os conhecimentos científicos acumulados e repassados aos alunos como verdades absolutas, ou seja, o que o professor diz é verdade incontestável. O foco é o conhecimento intelectual e a formação moral. O método utilizado são as aulas expositivas, por meio de modelos, pela abordagem verbal do professor. A aprendizagem é mecânica e repetitiva, né, receptiva, sem considerar as especificidades próprias de cada idade, tampouco as experiências desse aluno. O professor é autoritário, é aquele que detém o conhecimento, só ele sabe, não existe diálogo entre ele e o seu aluno. E, por fim, o aluno é um ser passivo, que está ali só para aprender do professor, ouvir, anotar, decorar exatamente o que o professor fala. O aluno é uma tábula rasa, não há uma interação, não há uma relação afetiva aqui entre professor e aluno, é uma relação completamente vertical. Lembre-se dessas características, pois são palavras-chave importantíssimas e, quando você for fazer a prova, vai facilitar muito esse entendimento. Já a pedagogia renovada progressivista confunde bastante por causa da nomenclatura semelhante às tendências progressistas, principalmente na hora da prova, porque as bancas elas já
elaboram questões que induzem ao erro e para o candidato ou candidata ficar na dúvida. Lembre-se que se uma pedagogia faz parte, da tendência liberal, não tem nada a ver com liberdade, com transformação social, e sim com liberalismo econômico e social, de como a sociedade estava organizada. Então, a tendência liberal não tem nenhum interesse na transformação desses indivíduos, na transformação da sociedade. Então, se eu tenho uma pedagogia renovada progressivista, que faz parte das tendências liberais, não tem esse nome no sentido de ser transformadora, mas de renovar a educação, que até então era somente tradicional. A palavra progressivista é bem diferente de progressista, né? Progressivista é liberal, conservadora. Progressista é o outro grupo, né? O grupo transformador. Ficou claro isso? Bom, se você entendeu, a gente pode seguir. Essa pedagogia progressivista, né, renovada progressivista, ela tinha o objetivo de renovar a educação, renovar no sentido de trazer outros elementos, já que só existia a pedagogia tradicional. Bom, então, se antes a educação ela era tradicional, ela era focada no professor, a aprendizagem mecânica, agora, na renovada progressivista, muda-se o foco para o aluno e não mais para o professor. E o ensino pela ação e não pela repetição, pela instrução, como a gente via lá no ensino tradicional. O representante maior dessa pedagogia é o John Dewey, que defendia esse ensino pela ação, de valorizar a experiência do aluno, o aprender a aprender, aprender fazendo. E vamos ver novamente essas características no quadro. Aqui na pedagogia renovada progressivista, temos a Montessori, De Crowley, John Dewey, Piaget, Anísio Teixeira e Lauro de Oliveira Lima como representantes. A escola deve se adequar às necessidades individuais e ao meio social. Os conteúdos são organizados a partir das experiências vividas pelos alunos, a partir das situações problemas. O foco é aprender a aprender. A experiência aqui é valorizada. O método vai ser baseado em pesquisas. A aprendizagem baseada na motivação e na estimulação. O professor vai ser um auxiliar desse processo de ensino e aprendizagem e o aluno vai ser um ser ativo em seu processo, né? O foco vai estar nesse aluno. Logo depois surge a pedagogia renovada não diretiva, representada pelo Carl Rogers, e que, aliada a essa questão da renovação do ensino, trouxe também a questão da formação de atitude, a questão psicológica na educação. Então, aqui, nessa tendência, né, dessa pedagogia renovada não diretiva, o professor ele é tido como facilitador e não mais o detentor do conhecimento, como a gente tinha lá na pedagogia tradicional. O Carl Rogers, inclusive, dizia que uma boa educação era como uma boa terapia. Então, aí a gente percebe, né, a valorização da psicologia, a relação da psicologia dentro da educação. Vamos ao quadro aqui novamente para ver essas características. Na pedagogia renovada não diretiva, então temos como representantes, além do Carl Rogers, como eu já tinha dito, a Summerhill, a escola de Alexander Neil. Tanto o papel da escola quanto o foco vai ser a formação de atitudes nesses indivíduos. Os conteúdos se baseiam na busca pelo conhecimento pelos próprios alunos, pelos seus interesses. O método será baseado na facilitação da aprendizagem e no relacionamento do professor e do aluno. A aprendizagem vai estar focada em modificar as percepções da realidade, essa parte psicológica, a conduta são valorizadas. O professor é um facilitador nesse processo de ensino e aprendizagem e o aluno realizado na construção do seu conhecimento e também, né, pela formação de atitudes e questão psicológica. E por fim, desse bloco das tendências liberais, temos a pedagogia tecnicista, que o próprio nome já sugere, né, uma perspectiva de formação para o mercado de trabalho, de algo mais técnico. O próprio nome, né, já diz isso, a preparação para o mercado de trabalho. O professor, ele educava para preparar esse aluno para a produção.
com técnicas específicas, né, planejadas, eficientes. Então, vamos mais uma vez no quadro para a gente ver todas essas características. Na pedagogia tecnicista, então, temos como representantes Skinner e Bloom, além das leis 5.540 de 68 e 5.692 de 71. Bom, o que foram essas leis? Essas leis, elas modificaram a estrutura da educação brasileira. A primeira lei, ela estabeleceu normas para a organização e funcionamento do ensino superior no Brasil, bem como, né, a sua articulação com o ensino médio. E a segunda lei foi promulgada na época da ditadura militar e também mudou a estrutura do ensino do país, no qual tinha o curso primário e o ginásio antigo, e fundiu esses dois ensinos e eles se tornaram um curso de primeiro grau. Então, essas duas leis têm uma relação direta com a pedagogia tecnicista. Bom, vamos voltando aqui ao quadro novamente. É, de acordo com a pedagogia tecnicista, a gente vê, né, que o papel da escola era modelar o comportamento através de técnicas específicas. O conteúdo tem ordem lógica, o método vai ser a instrução programada, algo mais técnico, a aprendizagem é baseada no desempenho, e esse professor é um administrador dos conteúdos, que executa exatamente como está no planejamento. E o aluno precisa ser produtivo para ingressar nesse mercado de trabalho com a qualificação que é exigida. Então, você viu que as quatro pedagogias, elas não têm nenhum compromisso com a transformação social, com a transformação dos sujeitos, e sim tem esse compromisso voltado para a manutenção da sociedade tal qual ela estava e que deveria permanecer daquela forma, né, sem mudanças, para que cada um desempenhasse as suas funções. A educação estava a serviço da manutenção dessa sociedade. Então, mesmo que cada pedagogia tivesse os seus objetivos e que fossem distintas entre si, com características próprias, elas faziam parte desse grupo conservador, né, que não visava a transformação, as tendências liberais. Então, as tendências liberais fazem parte pedagogia tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Certinho até agora? Então a gente pode continuar, certo? Se por acaso ficou alguma dúvida, volta um pouquinho, né? Printa as telas para depois estudar e vamos dar continuidade. A gente viu as tendências liberais. Agora vamos ver as tendências progressistas. O grupo das tendências progressistas vai trazer outro caráter, outro objetivo, que é o transformador, de revolucionar a educação brasileira. Fazem parte desse grupo as pedagogias libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Mas antes, vamos ver as características gerais desse grupo. O que é que eles tinham, essas pedagogias tinham em comum? As tendências progressistas tinham um caráter transformador, de pensar o aluno como ser crítico, que pudesse mudar a sua realidade através da educação. É a transformação social através da educação. Pensavam também a participação ativa na construção do conhecimento, com a busca pela igualdade social, a luta pela democracia, a valorização da experiência do aluno. Nas tendências progressistas, o professor é mediador e o aluno é protagonista do seu aprendizado, a partir de situações problemas que eram feitas todas as reflexões. Bom, essas características são comuns às tendências progressistas, as três pedagogias que fazem parte desse grupo. Agora vamos analisar separadamente cada uma dessas pedagogias, começando pela pedagogia libertadora. A pedagogia, né, do Paulo Freire, que traz esse ser crítico dentro da educação, diferente lá da pedagogia tradicional, onde o professor detinha um conhecimento, era ele que transmitia ao aluno, que não existia diálogo e que era uma relação bastante vertical. Aqui não, na pedagogia libertadora, aluno e professor são iguais. Há uma valorização desse diálogo, né? Se defende a transformação da sociedade a partir dessa educação.
Paulo Freire, inclusive, condenava a educação tradicional, a pedagogia tradicional, que ele chamava de ensino bancário, onde o aluno era passivo, que recebia aquele conhecimento, que não tinha um diálogo para construir esse conhecimento, né? Não eram consideradas as vivências desse aluno no processo de ensino e aprendizagem. E na pedagogia libertadora era exatamente o contrário, né? Era o oposto. Os temas geradores eram usados na pedagogia libertadora, onde os conteúdos deveriam ter uma relação muito próxima com a realidade desses alunos, das suas vivências, das suas experiências. Né? São a abordagem que visa tornar essa aprendizagem mais contextualizada para esses alunos e, consequentemente, mais significativa. Então vamos lá ao nosso quadro para a gente ver quais são as características da pedagogia libertadora. Bom, essa pedagogia tem como representante o Paulo Freire. O papel da escola visa levar professores e alunos a atingirem um nível de consciência da realidade em busca da transformação. Como conteúdos, temos os temas geradores, que eu, como falei antes, tem a ver com a vida dos alunos, tem a ver com o seu dia a dia, com a sua realidade. Tem como foco a transformação desse indivíduo, o diálogo, a relação, né, do ser humano com a natureza. Como método, são usados os grupos de discussão e a aprendizagem é baseada na resolução da situação-problema. Aqui o professor é um animador desse processo de ensino e esse aluno é um ser crítico, né? Tão defendido pelo Paulo Freire. Aqui professor e aluno são iguais. A pedagogia libertária vem também dessa questão da liberdade. Liberdade esta, né, construída socialmente através das lutas sociais. É também a pedagogia da vivência grupal, né, a educação trabalhada de forma livre, na qual os próprios alunos, os próprios participantes, eles escolhem o que estudar, né, e com isso eles podem se autogerir. A educação libertária, ela entende que não há necessidade de uma instituição escolar, porque se a educação se dá entre a relação entre os seres e dos seres com o meio, esse conhecimento não deve ser propriedade de ninguém, e sim um conhecimento livre, um conhecimento compartilhado. Não há avaliação, já que esses conteúdos, né, eles são livres para serem estudados, sem as cobranças das pedagogias liberais, né, e o critério aqui é mais o seu uso prático, né, da relevância de usar esse conhecimento no seu dia a dia. Por isso mesmo que não faz sentido ter qualquer espécie de avaliação, ao menos não, né, em termos de conteúdo, já que se escolhia, né, o que estudar. Portanto, na pedagogia libertária, o conhecimento é uma busca pessoal, individual, né, desses participantes que têm esses conteúdos que mais interessem a eles. Vamos ver então essas características no nosso quadro. Na pedagogia libertária, então, temos como representantes o Arroyo e o Freinet. O papel da escola é a transformação, nesse sentido de autogestão e libertário, de superar essa dicotomia do Estado e sociedade e colocar a educação sob controle da sociedade, da comunidade. Os conteúdos não são exigidos, a gente sabe que as matérias existem, mas os alunos escolhem o que estudar. As matérias são um instrumento a mais, porque o que realmente importa para a pedagogia libertária é o conhecimento que resulta dessas experiências vividas por esses alunos, né, por esses grupos. O foco é a participação crítica. O método utilizado é a vivência grupal, na forma de autogestão. A aprendizagem é informal através desses grupos. O professor é um orientador do processo, que dá toda a liberdade ao aluno, sem executar avaliações. E o aluno, nessa pedagogia, é participativo. Bom, e por último, nesse bloco das tendências progressistas, temos a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que o próprio nome já diz, né, já fala por si.
essa pedagogia, ela defende a prática de uma educação escolar por meio na qual professores e alunos construam através dos conteúdos um ensino de consciência crítica para a transformação da sociedade, valorizando os processos mentais e as habilidades cognitivas de cada aluno. O aluno aqui nessa pedagogia tem a liberdade de estudar e contestar esse conhecimento, contestar esses conteúdos, trazendo a reflexão para a criação desse ser crítico. A tendência crítico-social dos conteúdos, ela busca a difusão dos conteúdos vivos, concretos, indissociáveis da vida desses alunos, né, das realidades sociais. Busca o papel transformador da escola, busca conteúdos escolares que tenham sentido na vida desse aluno, né? Então vamos dar uma olhada mais uma vez no nosso quadro para ver todas as características dessa pedagogia. A pedagogia crítico-social dos conteúdos tem como representantes o Libânio, Saviani, Makarenko, entre outros. O papel da escola é a difusão dos conteúdos, que são aqueles conteúdos culturais universais que são incorporados pela humanidade diante a realidade social. O foco é teoria e prática de forma indissociável, sempre juntas aí no processo de aprendizagem. O método parte de uma relação direta da experiência do aluno e aí é confrontada com o saber sistematizado, então é a análise crítica, contestando esses conteúdos, onde esses conhecimentos são reavaliados. A aprendizagem é baseada nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. O professor é um mediador nesse processo todo e o aluno transformador do próprio processo de aprendizagem, né, da própria realidade. E aí, tudo certo até agora? Deu para entender a classificação do Libânio, suas diferenças e características? Agora que você já sabe a diferença entre as tendências liberais, que são as conservadoras, das tendências progressistas, que são as transformadoras, e que também sabe cada característica de cada pedagogia, né? Seja ela tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva, tecnicista e libertadora libertária e crítico social dos conteúdos, vamos então à parte prática, as questões de prova comentadas, né? Como é que esse conteúdo cai nas provas, como é que as bancas cobram esses conteúdos. Vamos lá ver se você acerta? Pause o vídeo e tente responder as questões e depois veja se você acertou. Vamos lá? 2023, AMEOSC, Prefeitura de São José do Cedro, Santa Catarina. O termo progressista, emprestado de Snyder's, é usado aqui para designar as tendências que, partindo da análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Evidentemente, a pedagogia progressista não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista, daí ser ela um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais. Fonte Lucchesi, Cipriano Carlos, Filosofia da Educação, editora Cortez. A pedagogia progressista tem se manifestado em 3 tendências. Faça a correlação entre elas. Coluna 1. 1. Libertária. 2. Libertadora. 3. Crítico social dos conteúdos. Coluna 2. A. Reúne os defensores da autogestão pedagógica. B. Mais conhecida como Pedagogia de Paulo Freire. C. Acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Marque a alternativa correta, correlacionando as colunas 1 e 2. Aí a gente tem as alternativas, né? A, B, C e D. Bom, vamos lembrar dessas tendências, né? Ou pedagogias. Libertária é aquela do Freinet e Arroyo, né? Que valoriza a autogestão, a vivência grupal, o uso prático daquilo que estava sendo ensinado, né? Daquilo que estava sendo aprendido. A pedagogia libertadora, a gente sabe que é a pedagogia do Paulo Freire, baseada nessa transformação dos temas geradores, do aluno como ser crítico, né, do professor e aluno serem iguais nesse processo.
E a crítica social dos conteúdos traz teoria e prática juntas, né, indissociáveis. Os conteúdos são contestados, são relacionados com a realidade social do aluno. Então, relacionando essas colunas, a gente tem a libertária, que reúne os defensores, né, da autogestão pedagógica, 2B, libertadora, mais conhecida como pedagogia do Paulo Freire, e 3C, crítico social dos conteúdos, que acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Então, a alternativa correta é a letra D. 2021, a MEOSC, Prefeitura de Barra Bonita, Santa Catarina. As tendências pedagógicas, de maneira geral, são um conjunto de pensamentos de filósofos e autores a respeito da educação e a forma como ela é compartilhada. Existem 4 tendências pedagógicas liberais. Entre essas, qual possui o papel de difundir a instrução e transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade, tendo como representante dessa tendência o filósofo Johann Friedrich Herbart. Letra A, liberal renovada não diretiva. B, tecnicista. C, tradicional. D, liberal renovada progressivista. Bom, no vídeo que eu fiz sobre as tendências pedagógicas de Libânio e Saviani, eu expliquei quais pedagogias fazem parte de cada uma delas, né? E no próprio vídeo de hoje a gente viu esses grupos, né? E se você ainda não viu esse vídeo, veja, tá aqui no link de descrição desse próprio vídeo. As tendências liberais, elas fazem parte do grupo conservador, que não está interessado na mudança social. Isso daí já falei várias vezes, acredito que você já saiba, e já memorizou isso. E essas tendências liberais têm 4 pedagogias: pedagogia tradicional, pedagogia renovada progressivista, pedagogia renovada não diretiva e pedagogia tecnicista. Qual é dessas pedagogias que tem o papel de difundir esses conhecimentos que são acumulados pela humanidade e tem como representante o Herbart? Pelos verbetes transmissão de conhecimentos e do próprio Herbart, já sabemos que é a pedagogia tradicional. Difundir, transmitir esses conhecimentos é perfil da pedagogia tradicional. A renovada não diretiva tem um caráter mais psicológico, da formação de atitudes. A tecnicista tem um caráter mais voltado para o mercado de trabalho. É, e a renovada progressivista tem a ver com a escola nova, do aprender fazendo, aprender a aprender, a valorização da experiência, né? O John Dewey à frente, né, dessa pedagogia. Então, a alternativa correta é a letra C, tradicional. 2021, a MEOSC, Prefeitura de Belmonte, Santa Catarina. As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade. Partindo desse contexto, qual tendência pedagógica defende uma educação humanística de cultura geral, com ensino tradicional de caráter verbalista ou meramente expositivo e autoritário, pois o professor é o detentor do saber e o aluno nada sabe, devendo beber da fonte que é o professor? A. Tendência liberal tecnicista. B. Tendência liberal tradicional. C. Tendência liberal renovada. D. Tendência progressista libertadora. É tão falado na questão que o professor é detentor do saber, o aluno nada sabe, que só absorve o que o professor fala, né? Aulas expositivas, ensino tradicional, que é muito fácil responder essa questão, certo? Então, tendência tradicional. Todas essas características pertencem à tendência tradicional. Então, a alternativa correta, a letra B. 2024, CESP-SEBRASP, MPE Tocantins. Julgue o item que se segue relativos a teorias pedagógicas. Segundo a teoria pedagógica de Freinet, todo ensinamento tem uma aplicabilidade prática correspondente. Certo ou errado? Vamos relembrar. Qual tendência ou pedagogia era representada pelo Freinet? Vimos aqui nesse vídeo aquele quadro mostrando os principais aspectos de cada tendência. O Freinet, ele era representante de uma pedagogia não liberal, ou seja, que fazia parte do grupo
progressista. Daí, nesse grupo, temos três tendências: libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos, certo? Libertadora, temos como representante o Paulo Freire, certo? Crítico social dos conteúdos, Saviani, Libânio, Macarenko. E o Freinet representava justamente essa tendência libertária, que tinha essa característica, né? Todo ensinamento tem uma aplicabilidade prática. Então, a gente sabia que dessa tendência havia o quê? A autogestão, a vivência grupal, os alunos escolhem o que estudar, esses conteúdos têm um uso prático, né, para a vida desse estudante. Então, sim, todo ensinamento tem uma aplicabilidade prática que deve ter sentido na vida desse aluno. Então, a alternativa correta é certa, né? Já que aqui é uma questão do CESP, SEBRASP, certo ou errado, então a gente assinala como certa. 2024, Instituto Darwin, Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. De acordo com as concepções e tendências pedagógicas contemporâneas da educação, assinale a alternativa correta, referente à pedagogia tradicional. A. Consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança, sendo acompanhada de outra teoria, a de que a capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto, sem levar em conta as características próprias de cada idade. Correta, né? A alternativa A descreve exatamente a abordagem da pedagogia tradicional, né? Onde os conhecimentos são repassados para o aluno e não tem nenhum tipo de diferença etária, não se leva em conta as especificidades em cada idade, né? Depositando nessa criança esses conhecimentos e está alheio a essas questões mais pessoais de cada aluno. Essa alternativa, ela traduz a essência da pedagogia tradicional, né? Que é o oposto da ideia de um ensino ativo, centrado no aluno, como a gente vê, né, nas pedagogias progressistas. Então, vamos ver as outras alternativas. Letra B. Agrupa correntes que advogam a renovação escolar e tem como características valorização da criança, liberdade, iniciativa de interesses próprios e, por isso mesmo, sujeito da sua aprendizagem e agente do seu próprio desenvolvimento. Não, né? Essas características são características da pedagogia da escola nova, né? A pedagogia renovada, progressivista, que não tem nada a ver com as características da pedagogia tradicional. A pedagogia da escola nova vai colocar a criança como centro do processo educativo, valorizando a liberdade e a iniciativa dessa criança. Letra C. Ter como base filosófica a concepção analítica centrada na análise lógica da linguagem educacional e, em parte, na concepção humanística moderna. Sua raiz se encontra no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Também não é da pedagogia tradicional, né? Porque não tem traços da pedagogia analítica, que tem foco na lógica, da linguagem no período da Segunda Guerra Mundial. E na alternativa D, além de indagar a situação de oprimido, faz com que se busque sua libertação em um contexto amplo, de forma que o sujeito obtenha uma consciência política, crítica, econômica e social. Aqui são características da pedagogia libertadora de Paulo Freire, que visa, né, a essa conscientização dos sujeitos, a libertação dos indivíduos, né, da sua condição de opressão. Então, a alternativa correta é a letra A. 2023, UFG, Prefeitura de Santa Helena de Goiás, Goiás. No Brasil, a Escola Nova chegou por meio das ideias do educador brasileiro Anísio Teixeira, inspirado no ideário estadunidense John Dewey. Para ele, a escola não pode ser apenas a preparação para a vida, mas a própria vida. Em termos de ensino, essa proposta significa ser a. O docente como aquele que ensina e o estudante aquele a quem cabe aprendizado? Não, né? É exatamente o contrário. Essa característica aí é própria da pedagogia tradicional. Só o professor sabe e o aluno aprende. Letra B. O estudante como centro do conhecimento.
privilegiando a experiência. Exatamente, né? Na escola nova ou na pedagogia renovada progressivista, é valorizada a experiência, o aprender fazendo, o foco está completamente voltado para o aluno. Letra C. As avaliações como objeto de memorização e mensuração do que foi ensinado. Também não, né? Isso aí é pedagogia o quê? Tradicional, memorização, repetição, né? Cópia, de preferência igual àquilo que o professor está fazendo. E letra D. Os estudantes com passividade diante do que aprendem, reproduzindo comportamentos esperados, que também, né, é o que se espera da pedagogia tradicional. Então tá errado. Alternativa correta, letra B. 2022, IADES, SEDUC, Goiás. Assinale a alternativa que apresenta a função da escola na perspectiva da tendência pedagógica liberal tradicional. A. Contrapor-se aos valores e às normas vigentes a partir do desenvolvimento cultural individual. Não, né? A gente viu que na tendência tradicional não há oposição de nada. O aluno está ali para aprender e o professor para ensinar. Ele é o detentor do conhecimento e traz esses conteúdos como verdades absolutas. Letra B. Fornecer experiências enriquecedoras com base nos interesses dos indivíduos. Também não, né? A pedagogia libertária que tem esse aspecto, né, de vivência grupal, a educação trabalhada de forma livre, que os próprios alunos escolhem o que estudar. Não, né? Letra C. Atuar diante das desigualdades, dando ênfase aos papéis sociais dos indivíduos. Tendência crítico-social dos conteúdos, né? Onde tem esse perfil desses conteúdos que fazem parte da vida dos estudantes, onde teoria e prática são ali indissociáveis. Errado, né? Letra D. Entender a cultura como elemento propulsor da igualdade de oportunidades. A pedagogia tradicional não tem interesse nisso, né? Muito pelo contrário, ela quer manter o status quo da sociedade, ela não quer transformar nada. Então também está errada. E letra E, promover o acesso dos indivíduos ao conhecimento intelectualizado universal e de cultura geral. Exatamente, né? A pedagogia tradicional tem esse objetivo de transmitir esses conhecimentos universais e só. Nenhum caráter transformador, nenhum caráter com foco no aluno, nada de busca de igualdade social. São essas características, exatamente. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra E. 2024, FGV, Prefeitura de Vitória, Espírito Santo. Temos aqui uma tirinha da Mafalda, na qual ela diz: será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? De cara a gente já sabe a resposta, né? Mas vamos lá. A concepção pedagógica que Mafalda revela nessa tirinha, associada ao seu significado, é: letra A, tradicional. O ensino deve fragmentar os elementos do mais simples ao mais complexo, a valorização da lógica e da memorização, aprendizagem centrada na autoridade do professor. Exatamente, né? Conteúdos transmitidos e os alunos estão ali para reproduzir e memorizar. Mas vamos às outras alternativas. Letra B. Histórico-crítica. Ensino que parte da experiência social, advinda do professor e do estudante. Prática educativa centrada na dialética. Bom, não existe diálogo na pedagogia tradicional, principalmente, né, quando a gente vê essa fala da Mafalda. Nada a ver com essa prática na dialética. Letra C, tecnicista. O ensino está centrado no treinamento e na organização racional dos meios. O professor e o estudante assumem lugar secundário, enquanto o planejamento fica a cargo de um terceiro, dito habilitado. Poderia até ser a alternativa correta, mas a característica marcante aí na pedagogia tradicional faz com que a gente corresponda esse ao significado da tirinha, né, do que a Mafalda fala. Inclusive, o Paulo Freire, ele vai condenar essa educação bancária, né, do professor que praticamente está ali impondo esse conhecimento e sem valorizar a experiência desse aluno. Letra D, nova. Ensino descentralizado do professor, tendo o estudante como principal da ação educativa.
privilegia a relação interpessoal entre professor e aluno, que decidem juntos os meios a serem utilizados, como e quando farão. Bom, se o estudante aí é o foco, por que a Mafalda questiona se tudo aquilo vai entrar na cabeça dela? Ela não decide nada, o conteúdo já vem pronto pelo professor e a função do aluno é memorizar e repetir. E letra E, contemporânea pós-moderna, ensino descentralizado do professor e dos alunos numa ação educativa que privilegia a relação interpessoal entre professor e aluno e entre aluno e aluno, de modo a decidirem em blocos os meios a serem utilizados, o modo de o fazer e a oportunidade. E nem preciso explicar esse, né? Nessa tirinha da Mafalda não está com cara de que participa do processo de ensino e aprendizagem. Ela está mais preocupada como vai aprender tanta coisa e da forma que é ensinada. Então a alternativa correta é a letra A. 2023, Instituto Consulplan, Prefeitura de Santana da Vargem, Minas Gerais. No início de 1960, o Brasil chega ao final de um modelo econômico substituição de importações, com a implantação de indústrias de grande porte, como as automobilísticas. Isso significou a nossa entrada para o mundo capitalista, que, naquela ocasião, era movido pela produção industrial. O bom desempenho alcançado pelas indústrias devia-se, em grande parte, ao avanço tecnológico. Isso levou todos os setores sociais a se tornarem tecnologizados, inclusive a educação, ficando explícita a influência do trabalho fabril no processo educacional, com a adoção pela escola da separação entre o pensar e o fazer. A metodologia sofreu grande sofisticação, pois agora ela passou a ser o foco principal do processo de ensino-aprendizagem. Segundo Libânio, aprender passou por uma questão de modificação do desempenho. O bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente como ele entrou. Sobre o exposto e considerando as tendências pedagógicas na educação brasileira, infere-se que as informações se referem à tendência A. Liberal tecnicista, B. Liberal renovada, C. Progressista libertária, D. Progressista libertadora. Bom, vendo essas informações do enunciado, podemos dizer que fazem parte da pedagogia que prepara esse aluno para o mercado de trabalho, com uma aprendizagem voltada para isso, né, para o desempenho, onde o aluno precisa ser o quê? Produtivo. Então, a pedagogia tecnicista é que tinha essas características. Essa questão ficou muito fácil, né? Alternativa correta, letra A. 2024, FGV, Câmara de Fortaleza, Ceará. Avalie se as tendências pedagógicas listadas a seguir estão corretamente descritas. 1. Tendência liberal tecnicista. Organiza a aprendizagem para aquisição de conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, com interesse em produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Exatamente, né? Ok. 2. Tendência progressista libertadora. A aprendizagem é mediada pela apreensão da realidade, que potencializa a transformação social pela tomada de consciência e criticidade do educando, relacionada ao contexto vivido. Correta também, né? Os temas geradores que têm a ver com o cotidiano desses alunos, eles são usados para essa tomada de consciência, né, da transformação desses sujeitos. 3. Tendência libertária. Questionadora do status quo, a escola tem como objetivo a transformação libertária e autogestionária dos sujeitos, portanto, impulsiona a criação de coletivos como princípios de trabalho político-pedagógico, proporcionando espaços de participação para a atuação dos diversos grupos. Sim, né? Também. A pedagogia libertária tem a autogestão como característica, a vivência grupal, né? Os conteúdos escolhidos pelos alunos. Então, tá tudo correto também. Está correto o que se afirma em. A alternativa, então, certa é a letra A, onde tem 1, 2 e 3. Então, finalizamos por hoje.
Se você ainda tem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários desse vídeo. Hoje eu falei sobre as tendências pedagógicas na classificação do Libânio, que se divide em dois grupos: tendências liberais, que são as conservadoras, e tendências progressistas, que são as transformadoras. As tendências liberais são aquelas, né? Pedagogia tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. E as pedagogias progressistas são a libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. No próximo vídeo eu vou continuar falando das tendências pedagógicas, mas agora trazendo as teorias do Saviani, que se dividem em dois grupos: as teorias não críticas, que são aquelas que mantêm o status quo, né, que não têm interesse em transformar os sujeitos, as pedagogias tradicional, a escola nova e tecnicista, e o outro grupo, que são as tendências crítico-reprodutivistas, onde não há um perfil transformador e continua ainda reproduzindo essa sociedade, onde as classes dominantes ainda detêm cada vez mais o poder, enquanto os marginalizados, né, os menos favorecidos, ainda estão no lugar ruim, né? São essas teorias: o sistema de ensino como violência simbólica, a escola como aparelho ideológico do Estado e a escola dualista. Saviani vai trazer essa condição de marginalidade nos dois grupos, nas teorias não críticas e nas teorias crítico-reprodutivistas. Mas vamos ver mais detalhadamente no próximo vídeo. Então é isso. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe com quem gostaria de aprender mais também sobre isso. Fique por aqui para ver mais conteúdos como esse. Aproveite, já me segue, clique nas notificações para não perder quando tem vídeo novo. E um grande abraço e até a próxima!